Tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és descansarei. Glória a Deus. Então vamos abrir Hebreus capítulo 5. Amém, glória a Deus. Vocês são pacientes, me ouvir, hein? Glória a Deus. A partir do verso 11 eu vou ler para a gente ganhar tempo. Glória a Deus. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidades de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Capítulo 6, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e de imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Amém? Nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, mas pela estrutura da palavra, a gente conjectura que seja o apóstolo Paulo, mas eu não posso confirmar, porque não está escrito o autor. Sabemos que o autor é o Espírito Santo. Amém? E aí o que ocorre? Nós vamos falar sobre os cristãos. O título dessa mensagem é: os cristãos devem progredir. Diz assim: os cristãos devem progredir. Por quê? Porque nós não podemos estacionar. Porque quem estaciona não vai para frente, ele volta atrás, aos antigos rudimentos. E a preocupação do autor aqui é justamente isso. Você já pensou? Se você tivesse que voltar ao útero de novo, para nascer de novo, como Nicodemos falou com Jesus? Jesus, ele veio falar que ele era praticante da lei, que ele dava esmola, que ele era um homem bom. E Jesus falou: não importa, Nicodemos, importa você nascer de novo. Nascer de novo é estar sempre conectado com Cristo também. É sempre recebendo do Pai as instruções, porque o Pai tem prazer em dar as instruções. E quando o filho é desobediente, eu já sou do Pai, está tudo muito bem, eu não vou mais na escola bíblica, eu não vou mais no discipulado, eu não vou mais no culto, não há necessidade, né? Agora tem pregadores excelentes no YouTube, e aí fala muito melhor do que minha pastora, do que meus pastores, e eu então vou conectar neles. Vou te dar um aviso depois, no decorrer da palavra. Então, aqui o progresso espiritual também se dá um desenvolvimento de etapas progressivas e continuadas. Ninguém nasce sabendo. Nós éramos filhos da ira de Deus. Deus nos trouxe para a luz e nos ensina um novo e vivo caminho.
E esse novo e vivo caminho, ele tem etapas, e nós não podemos estacionar numa etapa. Nós precisamos avançar para a etapa seguinte. Nós não somos mais meninos. Nós precisamos prosseguir, porque se nós nos tornarmos meninos, nós não vamos entender o que Cristo quer para nós, como nós estaremos governando hoje e como nós iremos governar no milênio com Cristo. Porque tudo que aprendemos agora que vai ficar para a nossa vida posterior, que é a vida eterna. Não vai haver um milagre lá, de repente eu vou ficar sabendo, não. Você vai ficar diante do Pai, mas você vai servir o Pai vai te servir, os anjos vão te servir, você vai julgar os anjos. E como é que você vai fazer isso se você não tem entendimento? Porque o Espírito Santo é que nos lembra de tudo que nós aprendemos. Como é que ele vai lembrar daquilo que não está? As nossas páginas precisam ser escritas e junto com o Espírito Santo. Amém, igreja? Então, os sinais da imaturidade. Tem 3 tópicos relacionados ao progresso espiritual que eu gostaria de falar com os amados. Primeiro, os sinais de imaturidade espiritual. O que é? Apatia com a palavra de Deus. Incapacidade de compartilhar a palavra de Deus com alguém. E alimento para bebês. Sabe aquela pessoa acomodada, quietinha? Não, eu já sei, já sou de Deus, estou muito bem nesse lugar, estou dormindo em berço esplêndido, estou me alimentando, louvor abençoado, maravilhoso. A irmã Bruno, o irmão Júnior, a irmã Elaine, o irmão Eduardo, todo mundo pagou o preço e está vindo aquela unção gostosa, eu estou sentindo a presença de Deus, está tudo muito bem, obrigado. Não me tire dessa unção, porque eu não quero. Eu volto para casa e nada faço para a minha vida espiritual. Aí eu volto no culto, noutra vez, recebo tudo de novo, e o papai está ali nos dando, e querendo nos dar algo maior, enquanto nós poderíamos estar sendo mestres, nós ainda estamos engatinhando. Nós não podemos ficar como aquele que tem que depender do outro. Claro, nós precisamos de oração uns dos outros. Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, mas nós precisamos ter uma intimidade com Deus e termos uma maturidade tal que nos leva a entender todo esse processo da palavra do Senhor sobre nossas vidas. Primeiro, o autor de Hebreus está falando aqui que os sinais da imaturidade é que eles são tardios em ouvir. Tardios em ouvir quer dizer, refere-se ao estado de apatia. Eu só ouço o que eu quero, o que eu não quero eu não vou ouvir. Ou então eu ouço e não escuto nada. Já viu pessoas assim? Escuta, a própria palavra diz. Ouve, não ouve. Fala e não fala. Vê e não vê. E continua a mesma coisa. Mas Deus não quer isso não. Deus quer que nós avancemos sempre mais, etapas por etapas. Porque se no corpo físico nós não vencermos a primeira etapa com toda a estrutura, com todo o pré-requisito, a posterior vai ter problema. Se não atingir o emocional, lá na frente o emocional continua. Aí fica um adulto com problemas e às vezes tem que se reportar a médicos, psicólogos. Não estou dizendo que isso é errado, não. Pelo menos Deus instruiu, amém? Para nos ajudar. Mas é necessário que a gente faça as coisas de maneira correta, como o Senhor nos instrui. Para que a gente venha durar, ter uma vida longa, ter uma vida de qualidade. Porque Jesus veio para nos dar vida abundante. E eu vejo muito crente dizer, mas cadê a vida abundante que Jesus deu? Uai, Ele deu, e o que você está fazendo dela? Em qual etapa da vida espiritual você está? Você tem condições de me dizer isso? Preciso dizer? Você está engateando? Você já está andando? Com as próprias pernas? Você precisa de alguém? Amém. Isso não é coisa ruim não, amados. A gente, a princípio, é assim mesmo. A gente engatinha, fica em pé, até firmar, né? Os pezinhos. Vai ajudando. Papai manda alguém para ajudar. Segura na mão, vai dando força. Mas depois que anda, não vai poder estimular mais.
Aí a pessoa grandona, aí já pensou, o irmão Jailton, eu estou lá ajudando o irmão Jailton a andar. Fisicamente falando. Não dá. Amém? Assim também no espiritual, amados. Nós não podemos ser dependentes do outro. Nós temos a dependência do ajudador. Quem é o ajudador? O Espírito da verdade, que está em você e em mim. E nós temos que prosseguir por alvo. Agora, nós precisamos compartilhar testemunhos para um ajudar o outro. Ó, nesse fato aqui, eu passei por isso e isso e posso te dizer, vai firme. Porque eu tive experiência com Deus nessa área. Eu posso ajudar o meu próximo. Mas eu ficar engateando no tempo que eu tinha que estar andando, aí é cruel. Aí o papai olha lá de cima e fala, cadê? Cadê os dons espirituais que eu enviei para a minha igreja? Cadê os apóstolos? Cadê os mestres? Cadê os pastores? Para ensinar para a minha igreja, os meus queridos, a andar firme na fé. Então, o que acontece? Os sinais de maturidade é essa apatia, é insensibilidade, indiferença. Eu vou no culto, eu recebo, o irmão Júnior hoje estava, a irmã Bruna, o irmão Eduardo, o irmão Jefferson. Ai, eu senti, voltei, cadê? Não quero mais nada. Outros nem isso fazem. Pega o zap e começa a falar com a amiguinha que conheceu há poucas horas atrás. E passa o culto todo zapeando. Aí a trombeta toca e todo mundo sobe e fica zapeando. Você está entendendo? Tem que crescer. Fala aí, tem que crescer. Pronto, tem que crescer. É necessário crescer. Nós não podemos parar. Porque se nós pararmos, esses tipos de cristão que têm essa insensibilidade, essa indiferença, eles estão andando para trás. E é perigoso, porque pode levar muitos também a caminhar para trás. Isso é o perigo. Porque se ele caminhar sozinho... Ah, não, vai no culto hoje não tem nada a ver não. Precisa ir não. Pastor Ed, você trabalhou muito, precisa ir não. Vai descansar. Mas ele... O Senhor é minha força. Eu vou conseguir. Está entendendo? Então, muitos estão se desviando porque tornaram-se tardios em ouvir. Ouvir não é só ouvir e crer. Crer e trazer para dentro do coração. São incapazes de ouvir a palavra, não possuem atitudes dos Tessalonicenses, que ele diz aqui, ó. Vamos ver lá? 1 Tessalonicenses 2,13, eu trouxe aqui, mas eu quero que vocês leiam. Acompanham comigo. Depois volta aí para Hebreus. Vou ler rapidinho, porque o tempo não me perdoa. 1 Tessalonicenses 2,13 diz: outra razão ainda temos, nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homem, e sim como, na verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós que credes. Então, o homem que está se preparando para avançar para o passo posterior da sua vida espiritual, ele crê na palavra, ele deseja a palavra, ele alimenta o leite, mas ele quer crescer num alimento mais sólido. Vocês estão me entendendo? Um dos primeiros sintomas de regressão espiritual ou apostasia é a apatia com a Bíblia. Esquece a Bíblia, não está nem aí. Não lê em casa. Quando você pede razão de um versículo bíblico, a pessoa... É porque, assim, lê lá, assim... É porque... Não estou criticando não, tá? Estou exemplificando. É porque isso aqui assim, está dizendo assim, assim? Não, amados. Nós temos que ser operosos na palavra do Senhor. Ah, mas eu não tenho tempo. Se você tiver 10 minutos por dia para ler a palavra, fazer sua devocional, você cresce assustadoramente. Faz um teste. Depois, isso
no versículo 1 do capítulo 5, ele diz, ó, a esse respeito tenho muitas coisas a dizer para vocês, mas difíceis de explicar, porque vocês não estão entendendo. Irmãos, avante. Reis, príncipes, vai lá no Antigo Testamento para você ter uma alavanca na sua vida. Rei Josias começou a reinar com 6 anos de idade. Ou pessoas com 23 anos reinando. Vai lá atrás, vai lá no Antigo Testamento, dá uma olhada para te impulsionar. Você pode. Você pode. Você pode ir num patamar muito mais alto. Você pode. Porque tudo é possível ao que crê, você pode. Você não pode ficar estacionado, porque estacionado você vai regredir. Você vai ficar apático, a pessoa vai ficar apática, incapaz. Veja bem o versículo 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo. Então o que ele está falando aqui? Olha, vocês dentro do tempo, das etapas do seu desenvolvimento espiritual, você já deveria ser mestre. Crianças poderiam estar ensinando. Crianças, adolescentes poderiam estar pregando. Mas o que acontece? Não. Está cansado, não vamos levar, não vou levar ninguém. Ó, eu não estou falando para você, estou falando por você. Estou falando com você, mas estou falando para você. Amém? Amém? Porque daqui um dia eu não vou poder pregar mais. Porque tudo que eu vou falar, a pastora está falando comigo. Amém, amém. Se for comigo, assim, eu manda chumbo comigo. Porque eu quero me reedificar, me reconstruir. Eu quero agradar o Senhor. Então, amados, aquelas pessoas deveriam ser mestres. Nem todos têm o dom de ser mestre, mas pelo menos têm o dom de compartilhar o que Jesus fez. E tem pessoas que não fazem isso nem aquilo. Não tem dom de mestre, mas também não tem dom para falar. Ah, eu entro calado e saio mudo. Ele se vira, um irmão vai pregar para ele ali. Outro dia eu vi lá não pude responder porque eu estava respondendo a minha irmãzinha lá em Palmas. O irmão disse que saiu com a família e ganhou vidas para Cristo. Caminhando aí. E aí? Falando de Deus, falando do que Jesus é. Você está entendendo por que Deus tem a demanda contra a igreja dele? Que não sai das 4 paredes? E que tem que aprofundar no Evangelho? Então, os leitores dessa carta aqui, de Hebreus, eles tinham convicção que eles eram salvos, porque aceitaram Jesus. Mas, e eles tinham tempo suficiente, desde o tempo que aceitou Jesus, para estar mergulhando mais e mais profundo. Mas eles estavam na superficialidade. E Deus não quer isso para nós. Quando nós falamos, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais intimidade contigo. Como é que eu vou ter intimidade com Deus se eu não mergulho na palavra? O Espírito Santo é o autor da palavra, Ele está junto de mim, Ele está dentro de mim, de você. Ele é que vai nos ajudando a mergulhar e vai dizendo, está vendo, filho, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Isso é intimidade. Agora, se a gente não faz isso nos tempos de hoje, a modernidade, o pós-modernismo, a pessoa tem um conforto, pronto, não quer sair daquele conforto da casa, mas de jeito nenhum, vou nada, vou para a igreja não. Vou ficar aqui, domine berço esplêndido, tomando meu cafezinho. Depois eu vou lá no YouTube, eu pego um pastor eloquente, que vai falar muito melhor. E eu vou ficar com as pernas para cima, ouvindo esse pastor. Eu já vi crente fazendo isso. Eu sei porque eu já cheguei em casa de crente, não dessa igreja. Ai, que bom que você veio, irmã Maurícia. Eu estava aqui vendo um culto, assistindo um culto, mas com as pernas para cima do sofá. Um monte de lanche assim. Deus muda tudo. A gente não quer falar uma coisa e Ele fala.
Então, se não somos mestres, nós somos capazes de compartilhar a palavra, meus amados, aos outros que estão aí carentes, ao irmão que está engateando, que você quer vê-lo amadurecendo a cada dia. Amém? Mas no lugar de crescer, o povo aqui de Hebreus precisava aprender novamente os preceitos básicos da vida cristã. Sabe o que é isso? Você está ensinando. Quando você ensina na classe de batismo, o plano de salvação, o que Jesus fez na terra, quais foram os feitos dele, tudo isso fica na mente. Aí parou. Parou. Mas precisa prosseguir, porque tem muito mais. Fala para o teu irmão aí do lado, tem muito mais. Aleluia. Então, amados, leite quer dizer os princípios elementares dos oráculos de Deus, que refere a Jesus Cristo que ele fez na terra. Seu nascimento, Jesus nasceu do jeitinho que essa criança estava aqui, ó. Ele foi gerado desse jeito, só que pelo Espírito. E no dia certo, na hora certa, Maria deu à luz a Jesus. Ele veio pelos princípios básicos que todo homem vem na terra. Então, esse alimento, ele dá condições de conhecer que Jesus nasceu, que a vida e o ensinamento que Jesus nos deu, a morte de Jesus, sepultamento, a ressurreição. Isso quer dizer os oráculos de Deus. Agora, a carne quer dizer o quê? O alimento sólido. Quer dizer a carne. Mastigar, tem dente para mastigar. Quer dizer, a palavra equivalente aos ensinos que Jesus Cristo deu. Porque é forte. Certa feita ele deu um ensino tão forte que todos fugiram. Só ficaram os 12. Vocês não vão? O que eles disseram? Para onde iremos, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Porque eles já estavam amadurecendo. Amém? Eles já estavam passando por outra etapa da vida deles. E é isso que Jesus quer para nós. Então eles precisavam ter um ensinamento equivalente ao ministério de Jesus, o sumo sacerdote no céu. Porque é o sacerdote que nos leva, que leva as nossas necessidades a Deus. E Jesus está lá levando as nossas necessidades a Deus. Ele intercede por nós. E o povo aqui não estava entendendo essa aliança, nova aliança no sangue de Jesus, como superior à aliança antiga do Antigo Testamento. E o escritor de Hebreus estava aqui dizendo para eles, olha, vocês são tão tardios. Então ele estava meio que impaciente aqui, sim ou não? Sim ou não? Quando alguém diz assim, poxa, vocês deveriam estar além, você está assim, você está impaciente, você está querendo que aquela pessoa cresça. Mas você não pode crescer por ela. Pode. O papai cresce pelo filhinho, o irmãozinho cresce pelo outro irmãozinho, o irmão cresce pelo outro irmão. É individual. A salvação também é individual, mas Jesus já fez tudo para a nossa salvação. Agora, o crescimento tem que ser nosso, porque a palavra já está pronta, está pertinho de nós. É só crer, mergulhar. Você vai ver, você vai perceber o seu crescimento. Sabe quando você percebe? Quando você compartilha. No caminho de Emaús, o que aconteceu? Estavam todos os dois tristes. Poxa, mas o mestre falou isso, falou aquilo, e já é o terceiro dia, cadê? Ele não ressuscitou. Meu Deus, como é que fica isso? Agora vamos voltar para a antiga vidinha, vamos voltar. E chegou um homem e começou, de que vocês estão discorrendo? É sobre o mestre. Ele disse que viria, no terceiro dia ressuscitaria, mas até agora não aconteceu nada. Depois chegou no lugar e eles estavam ceando. Cear quer dizer intimidade. Aqui, ó. Olha o pão da vida aqui.
A gente vai cear com o Pai, a gente abre a Bíblia e fala: Senhor, senta aqui do meu lado. Me ajuda, Espírito Santo, a entender tuas palavras. Aí você vai cear, vai degustar o pão da vida que desceu do céu, que se fez carne e habitou entre nós. E aí depois desapareceu aquele homem e disse assim: espera aí. Você viu como é que ele comia o pão? Como ele agradeceu? Você viu como ele falava com a gente? Ardia o nosso coração? Então o crente precisa arder o coração. Fala, você precisa arder seu coração. Fala. Amém. Eu preciso arder o meu coração. Meu irmão, não tem ninguém nesse mundo que vai te convencer a nada. Quem te convence é o Espírito Santo. E ele só vai te convencer daquilo que você conhece. Porque ele age na palavra e com a palavra. Amém, igreja? Amém. Vou chegar lá. Incapazes no manejo da palavra. Está aqui no versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Lembra que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Sem a permissão de Deus? Então o homem não sabe entender o bem e o mal da forma correta que deveria. O bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer, ele faz. Paulo diz isso. Sim ou não? Então, o que aconteceu aí? Nós precisamos do Senhor, da palavra. Porque nessa peregrinação aqui, nós vivemos o bem e o mal. E precisamos entender, ter a capacidade de entender. Mas as pessoas, naquela época de Hebreus aqui, eles eram incapazes de manejar a palavra para o seu entendimento, para o seu cotidiano, para a vida dele do dia a dia. Hoje não é diferente. Aqueles que precisavam estar compartilhando ainda estão nos rudimentos da fé. E a palavra que nós aprendemos, nós precisamos usar, praticar na nossa vida diária. Ninguém compra um carro, põe na garagem, tira a habilitação e deixa ele parado. Sim, deixa? Vai andar a pé? Não, você comprou porque você precisa. Você tem a Bíblia por quê? Você precisa do novo e vivo caminho, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu preciso andar nesse caminho. Para eu andar nesse caminho e vencer as etapas da minha espiritualidade, do meu conhecimento de Deus, eu preciso estar na palavra, vivendo a palavra, praticando a palavra. Porque Jesus tem um reclame: não sejas apenas ouvintes, mas praticantes da minha palavra. E ele ainda diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Está difícil essa palavra? Vocês estão comigo? Amém. Amém. Então os nossos sentidos espirituais são trabalhados no nosso eu. Eu sei o que eu vou pôr no meu pensamento. Eu sei o que eu quero para a minha vida. Eu sei o que eu vou olhar. Tem problema eu olhar assim, um filminho de pornografia? Tem nada. Tem nada eu escutar aquela coisa assim. Ai, aquela irmã veio com uma fofoca nova. Tem nada não, vou escutar. Está usando os sentidos com seu eu. Enquanto que no jardim, os nossos sentidos eram em Deus. E Jesus nos resgatou para que os nossos sentidos estejam nele. Para que nós pensemos como ele, porque ele já nos deu a mente de Cristo. Ele já nos deu um novo coração. Um coração de carne, ensinável. Um coração que nos conduz à aprendizagem do Senhor. Que nos leva a etapas, a patamares mais altos. Nós não podemos ficar como criança a vida toda. Nós precisamos avançar. Nós precisamos conhecer mais e mais do Senhor. Aleluia!
entender a nova aliança do sangue do Cordeiro, entender que agora o sacrifício de bodes, de aves, de animais, não tem nada a ver com a nossa história. Agora o sacrifício do Cordeiro de Deus é a excelência da nossa vida. É Ele que fez, no dia que Ele foi traído, Ele ergueu o pão, Ele ergueu o cálice e abençoou e nos fez uma aliança eterna. E essa aliança de sangue do Cordeiro Jesus é para nosso crescimento, é para a nossa vida espiritual madura, é para o nosso entendimento. Paulo diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Crente, cristão em Cristo Jesus, precisamos avançar. Precisamos avançar para etapas maiores. A criança não só engatinha, ela tem que andar. A criança não só anda, mas ela equilibra. Você vai num circo, você fica extasiado de ver aqueles equilibristas, marabalistas, porque eles venceram as etapas, estão indo além que o corpo pode fazer. Jesus disse: se te pedir para caminhar uma légua, uma milha, caminha 2. Se te pedir a capa, dê também a túnica. O que ele quer dizer? Caminhe mais. Caminhe mais comigo, porque eu tenho tesouros escondidos para vocês. Eu tenho riquezas a revelar. Qual é esse crente que ama o Senhor, que sente a presença do Senhor, que não quer isso, amado? Mas esses aqui de Hebreus estavam assim, com esse impasse. Estava alimentando só coisa de bebê, incapazes de manejar a palavra como deveriam. Ah, amados, a capacidade de discernir entre o bem e o mal é parte vital para a vida do crente. O próprio Paulo diz, como eu já recitei: o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então nós precisamos discernir, porque às vezes o bem que você está pensando que está fazendo, você está fazendo é o mal. E quem é que te dá essa instrução para você fazer, para você crescer? O Espírito Santo que está dentro de você. Põe a mão assim no seu coração, simbólico. Que o espiritual está aí também. E diz assim: Espírito Santo, me ajuda a crescer na palavra, no conhecimento do meu Pai, porque eu quero ter intimidade com Ele, ter intimidade contigo. Amém? Quantos minutos de intimidade você tem com o Senhor durante o dia? Não precisa responder. E aí vem agora um alerta que os leitores dessa epístola aqui de Hebreus, eles corriam risco de cometer um grande erro, e que nós também podemos cometer, que é impossível ficar parado como cristãos. Eles estavam regredindo, e às vezes a gente pensa que a gente está avançando, que a gente está muito bem, e o Senhor fala para nós: não está. Como aquela igreja de Laodiceia. Ela pensava que estava rica, que estava toda feliz, que estava toda por cima. Ele disse: você é pobre, miserável, nu, cega. Compra colírios para os teus olhos. Compra vestimenta para o teu corpo, para te cobrir. Isso tudo é o que é a nova aliança do sangue de Jesus. É o sangue que nos purifica. É o sangue que nos leva além do que nós podemos imaginar. E agora o convite à maturidade, amados. Todos nós fomos gerados, como nós vimos aí, como bebês, embriões dentro do ventre da mamãe, mas nós não podemos ser assim. Está aí o porquê que eu trouxe esse vídeo. Dos principais motivos é você olhar, porque você olhando com os teus olhos, você vai perceber a importância de não considerar o aborto.
Porque a criança, no momento em que ela já é concebida no ventre, que o espermatozoide encontra com o óvulo, já é projeto de Deus. E ninguém tem o direito de tirar a vida. Amém, igreja? Um parênteses aqui, né? Então, os leitores dessa epístola estavam cometendo esse erro. Então, é impossível ficar parado. Então, você que está parado, irmão, não fique, não. Alegre o coração do Pai. Ande um pouquinho mais na palavra, no conhecimento. Então, um convite à maturidade. Então, todos fomos gerados bebê, mas nós precisamos passar por etapas posteriores. Nós precisamos desenvolver a nossa formação. A formação que Deus nos deu. Nós não podemos estagnar numa etapa dessa formação. Nós precisamos seguir. O desejo do Pai é que seus filhos cresçam saudáveis, vencendo cada etapa. O desejo do Pai espiritual, que é Deus, que é o mentor, que é aquele que fez todas as coisas, sustenta e governa. Ele não quer nos ver estagnados. Ele quer nos ver prosseguir para o conhecimento dele, de maneira saudável, desfrutando uma vida plena como adulto maduro, não tendo do que se envergonhar da palavra do Senhor. Deus tem o mesmo desejo para os seus filhos. Então, deixar as coisas de infância é avançar para o crescimento espiritual. Deixar que Deus nos conduz, na pessoa do Espírito Santo, às etapas maiores. Isso nós fazemos sujeitando a Ele, resistindo à carnalidade, o velho homem que foi sepultado com Cristo ali na cruz. Hoje nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram. Um bebê ele não cresce por sua própria vontade. Ele precisa da ajuda da mamãe, do papai, das pessoas que estão envolvidas. E nós precisamos do Espírito Santo, e Ele já está em nós. Ele nos ajuda a crescermos à medida que nós vamos nos alimentando, como o bebê. Na medida que o bebê vai se alimentando, ele vai crescendo. Os nutrientes do alimento vai tornando ele saudável. Assim somos nós. Os nutrientes da palavra de Deus são infinitamente maiores do que os alimentos para a carne. Ele cresce à medida do corpo, da proposição, da sua herança genética e biológica dos pais, né? E assim, como é o nosso Pai? É grande. Nosso Pai é poderoso. Nosso Pai é dono do ouro e da prata. Nosso Pai nos conquistou. Então nós temos que ser semelhança e imagem do Pai, do Filho e do Espírito. Nós não podemos estagnar. Quem está me entendendo diz amém. Amém. E quando ele fala do batismo e imposição de mãos, são referentes à relação da pessoa com a igreja. Lembra que eu falei do YouTube? De ficar assistindo culto em casa? O corpo de Cristo tem que se reunir. O corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo não existem fora do corpo. Não tem como existir fora do corpo. Tira o braço do corpo para ver se ele vai necrosar logo ali. Ele tem que estar no corpo, onde Cristo é o cabeça. Então esse batismo do qual é falado aqui é a comunhão com a igreja. É a comunhão com o corpo de Cristo. É a ressurreição dos mortos e o julgamento final também. O que se refere ao futuro? Que todos nós vamos ressurgir para a vida eterna com Deus, mas os ímpios também, aqueles que não quiseram Jesus, também vão ressurgir para a condenação eterna. Pense nisso. No Antigo Testamento ensina a ressurreição de todos. E no Novo Testamento ensina a ressurreição tanto dos que vão receber a coroa da vida, né? E aqueles que vão ser condenados. Então eu quero dizer para os amados, vocês lançaram os alicerces. Vocês aprenderam os princípios básicos. Então é hora de avançar. É hora de avançar, amados.
Deixemos, pois, Deus nos conduzir a uma maturidade, para que nós não venhamos perecer com o mundo. Jesus não quer isso. Ele nos tirou do mundo, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, e nos deu vida, para que nós possamos avançar nessa vida. Nós não podemos receber a vida e viver como crianças. Nós precisamos ter a maturidade. Quem entendeu a mensagem? Amém? Amém? Então vamos continuar avançando. Nós esperamos vocês na escola bíblica. Esforcem, venham aprender do Senhor. Nós esperamos vocês em agosto, na segunda quinzena de agosto, para o discipulado, para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, mergulhar no conhecimento do Pai. Amém, igreja? Essa é a mensagem que Deus me colocou no coração para a minha vida, para a vida da minha casa em primeiro lugar, e para toda a igreja de Cristo, amada, ungida, gloriosa, aliançada com aquele que é e sempre será o autor da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Aleluia! 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 E as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então vamos prosseguir. Amém? Glória a Deus. Tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei